Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com erros defensivos, o São Paulo fica no 3-3 de novo, dessa vez diante do Goiás aqui no Morumbi, lidera o número de empates no Campeonato Brasileiro e preocupa pela sequência, hein? O Pedro Raul é muito bola, hein? Joga muito bem esse centroavante do Goiás. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aí pessoal, olha onde eu tô, estádio do Morumbi, que recebeu quase 40 mil pessoas nesse empate animado, né? 3-3 do São Paulo aqui no Morumbi, diante do Goiás. De novo um 3-3, 8 gols nas últimas 3 partidas que o São Paulo marcou, 8 gols que sofreu. Se a gente contar a Copa do Brasil, né, a classificação diante do Palmeiras, foi 2-1 para o Verdão, então são 10 gols sofridos nos últimos 4 jogos, né, contando aí a Copa do Brasil, porque aí o anterior foi contra o Galo, um empate em 0-0, talvez no jogo em que o São Paulo mais sofreu com desfalques, mas vem sofrendo constantemente, né? Era mais uma partida que o Rogério Ceni não tinha os seus principais zagueiros, né? Tinha só o Diego Costa, que ele escalou ao lado do Luizão. E o Rafinha que vem fazendo essa saída, né? Essa linha de 3 defensivamente, ele até começa o jogo numa linha de 4, o Igor Gomes no interior direito, por dentro ali do tripé, mas muitas vezes atuando como um ala quando o Rafinha ficava. E depois ele até, quando coloca o Igor Vinícius, devolve o time para 3 zagueiros para tentar garantir o resultado quando o São Paulo já estava na frente. O Wellington pelo lado esquerdo, o meio de campo que ele aposta bem recheado, né, com o Pablo Maia, o Igor Gomes, como eu disse, e o Rodrigo Nestor, com o Luciano e o Caleri lá na frente. Essa foi a formatação tática. E o Patrick, né? O Patrick também por dentro, mas o Patrick ele não era um segundo atacante, porque tinha o Luciano e o Caleri se movimentando, mas é um cara que cai muito bem pelo lado esquerdo, né, mas estava fechando um pouco mais por dentro. O Nestor mais pelo centro, o Igor Gomes à direita e o Pablo Maia sendo o primeiro volante. Ele deixou o Gabriel Neves no banco dessa vez. Mas interessante a medida do Rogério, porque o que ele tenta fazer? A gente tem falado sobre isso constantemente. Você monta um time, mas você monta o teu banco também, para tentar mudar o jogo, enfim, dependendo do cenário da partida. E olha, o que aconteceu nesse jogo foi que nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, assim, o São Paulo parece que não entrou em campo. Uma desatenção total. O Goiás, acho que é um time até bem treinado pelo Jair Ventura, que sofre às vezes com alguma individualidade, mas tem no seu centroavante, né, no Pedro Raul, que poderia estar jogando até, com todo respeito ao Goiás, numa equipe com maior orçamento, né, mas está brilhando no Esmeraldino. Ele vice-artilheiro da competição, aí ele não faz só o gol, né? Ele é um jogador de 1,93, se não me engano, a altura dele, mas ele tem muita mobilidade, ele incomoda muito os defensores e ele faz a jogada do primeiro gol, ele incomoda, ele já tinha chegado em outros momentos, ele atazanou a vida ali dos defensores do São Paulo, que bateram cabeça, é verdade, em vários momentos. E aí o Goiás sai na frente, mas aí o São Paulo consegue ter forças para virar. Muito por conta do seu centroavante, né, que estava na seca, estava no jejum, o Jonathan Caleri, no cruzamento do Wellington e depois numa jogada made in Cotia, né, com o Igor Gomes pela direita, que ele acredita, e o Nestor acaba pisando na área e fazendo o gol. Ali o São Paulo volta para o jogo, mas o jogo era muito trocação, né, era muito lá e cá. E o São Paulo até construiu, mas não fez o Tadeu trabalhar tanto assim. Mas teve a bola do jogo nos pés do Luciano, num pênalti já nos acréscimos, em que, inclusive, o próprio Jair Ventura disse, não foi pênalti, o problema é que não marcaram contra o Fluminense, lá, aquele critério da arbitragem, mas a penalidade foi bem marcada, e o Luciano teve a bola do jogo ali para o São Paulo já ir para o intervalo com o 3-2, né? Mas aí, enfim, ele acaba desperdiçando, o Tadeu faz a defesa, termina o jogo ali naquele primeiro tempo e vem a segunda etapa. E logo, muito cedo, o São Paulo consegue o seu terceiro gol com o Patrick, que está iluminado, né? Realmente tem feito muitos gols nos últimos jogos, tem jogado bem, a torcida abraçou, ele está muito identificado, ele está numa fase muito interessante. E aí vejam só, mais uma baixa. Na sequência o cara já sente a coxa esquerda, tem que sair, sai muito chateado, porque, poxa, tá numa sequência tão bacana, tão interessante, né? E a gente não sabe qual vai ser a gravidade da lesão, se vai ter uma lesão, se foi só, enfim, algum desconforto, enfim, a gente vai ter que descobrir melhor qual a situação do Patrick, mas é mais um problema que o Rogério Ceni teve que resolver durante o jogo, né? Enfim, e aí começou aquele lá e cá, o São Paulo dando mais espaços do que deveria, e aí o Pedro Raul premiado, né, que foi um cara que jogou realmente
o tempo inteiro incomodando a defesa adversária. O Jair Ventura também faz uma mudança tática, colocando o Nicolas, que é um cara que se movimenta muito, né? E ele se aproximou muito do setor ofensivo. O Dadá Cavalcante tinha feito um bom jogo até então. O Danilo Cardoso, que faz um dos gols também na estreia, acabou fazendo o gol, né? E aí o Pedro Raul acaba premiado fazendo esse 3-3, empatando lá nos acréscimos, levando um pontinho daqui para a equipe do Goiás. O Rogério Ceni, na entrevista coletiva, ele lamentou demais, porque assim, é isso que eu gosto no Rogério, né? Ele é um cara sempre muito realista, muito sincero. Ele tá consciente, né? Não podemos empatar tanto, não podemos sofrer tantos gols, estamos entregando muito fácil os gols para os adversários, mas é fato que ele está tendo problemas. Poxa, o Luizão até ontem estava nas categorias de base, mas pela necessidade, o Arboleda machucou, o Léo machucou, o Miranda machucou. Cara, você tem que começar a promover os garotos, né? E aí ele pegou o Luizão e o Beraldo e começou a dar sequência, porque, gente, o que vem pela frente para o São Paulo é muito pesado. É o América Mineiro na quinta-feira, que tudo bem, ele vai ter 5 dias dessa vez, ou 4, né, de preparação para esse jogo. Pelo menos dessa vez ele vai ter um tempo um pouquinho maior para ver se ele recupera o Jandrei, o goleiro, por exemplo, se o Miranda e o Léo podem estar de volta, mas aí na sequência ele tem o Atlético Paranaense fora de casa, ele tem o Flamengo em casa, aí ele tem Sul-Americano, Ceará, depois ele tem o Clássico com o Santos, na Vila Belmiro. Cara, é desesperador assim para o treinador, eu imagino, porque é realmente muita dificuldade para você escalar um time e ter a competitividade suficiente para brigar nas 3. Por isso que é difícil, né? Agora o São Paulo acabou caindo ali para metade da tabela no Campeonato Brasileiro, tem todo o segundo turno pela frente e é o time que mais empata no campeonato, 11 empates. 11 empates, foi 2-2 contra o Fluminense, 3-3 contra o Inter, 3-3 aqui contra o Goiás. E realmente esse era um jogo que, até pela condição do Goiás na tabela, que era o jogo para o São Paulo poder vencer. Por isso que ele colocou basicamente o que ele tinha de melhor, né, com uma ou outra peça, né, o Gabriel Neves no banco e tal, mas ele botou o que ele tinha de melhor, porque ele queria os 3 pontos aqui, porque ele sabe que a sequência pela frente é pesada. E não conseguiu o empate, porque o futebol tem disso também. E tem problemas defensivos que ele vai precisar corrigir, mas não tem nem tempo de treinar, né? Ele falou, eu não tenho tempo de treinar, é na prancheta, na conversa, porque se eu treinar eu desgasto o cara para o jogo. Ele precisa ter condição física para jogar, então eu não posso desgastar o cara no treino. Olha que loucura que a gente está vivendo. O cara no treino desgasta, então ele não pode treinar. Ele tem que fazer apenas um posicionamento ali, uma conversa e tudo mais, porque o bicho pega mesmo no jogo. E aí, óbvio, né? Você não consegue trabalhar na repetição o posicionamento defensivo, você comete algumas falhas e o Rogério disse, estamos entregando muito fácil gols aos adversários. E os números mostram isso, né? Realmente é uma preocupação que faz todo sentido quando a gente vê que nos últimos, como eu disse, nos últimos 3 jogos, 8 gols. Nos últimos 4, 10 gols que você cede ao adversário. Mesmo assim, São Paulo está vivo na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil e está disputando o Brasileiro aí para tentar uma vaga na Libertadores, quem sabe. Acho que esse é o limite do São Paulo, é um ano de travessia, um ano importante, está chegando o Galopo aí. O Rogério falou sobre um defensor que desde a lesão do Arboleda eles estão procurando, mas não é muito simples também, porque numericamente precisa. Então o Rogério está trabalhando com o que tem e não está fácil, gente. A gente está acompanhando assim a saga do Rogério Ceni, que faz um baita trabalho com o que tem, mas realmente é óbvio que por jogar em casa, pela condição de tabela das duas equipes, o São Paulo acabou perdendo 2 pontos aqui no Morumbi. A torcida até ficou, obviamente, na bronca, mas assim, óbvio, né? Muito mais pela frustração de você estar na frente até os acréscimos do segundo tempo, ganhando esses 3 pontos, e aí o adversário empata. Mas essa é a dificuldade do Campeonato Brasileiro, né? Você não pode desistir, você não pode dormir em nenhum minuto. E o São Paulo começou o jogo muito desatento e ainda teve forças para buscar o resultado. E aí depois acabou sofrendo um empate de novo em 2 oportunidades, né? Depois o Goiás empata, daí o Patrick bota o time na frente de novo e aí o Goiás acaba empatando nos minutos finais. Uma jornada difícil para o São Paulo, mas a sequência que vem pela frente ela é muito pior. Então, a trabalhar aí o Rogério Ceni para esses próximos jogos. E uma menção aqui sobre o Thiago Couto, né? É uma pena que o garoto esteja pegando esse tipo de pressão, porque a culpa não é só dele. O São Paulo se planejou mal ao não deixar um reserva do Jandrei à altura, com uma experiência devida para encarar jogos assim. Tem o sistema defensivo, mas tem bolas defensáveis também que o Thiago acabou tomando nesses 8 gols aí nos últimos 3 jogos. Mas o que dizer? Era um menino que estava na base
que precisava jogar, o Volpi foi vendido, o Jandrei virou titular e o São Paulo não se preparou para ter um goleiro reserva, digamos, um pouco mais experiente para esses momentos. Então, mesmo que eu também não acho que o Jandrei seja hoje um cara de muita segurança no gol São Paulino, apesar do jogo importante contra o Palmeiras aí pela Copa do Brasil, porém, hoje ele obviamente passa muito mais segurança. Então, tomara que ele consiga voltar para essa sequência importante. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!